Em semana de 10 de junho, fazemos-nos ao mar embarcados no livro fundamental da nossa cultura, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. O autor António Fonseca será uma das pessoas que melhor conhece este livro. Já o disse de cor, já o gravou em disco e esta semana voltou a lê-lo inteiro nas redes sociais do Teatro Nacional Dona Maria II. Falei com ele sobre o que ainda se consegue descobrir de novo num livro com quase 500 anos. Um livro que, para o António, mostra que quando não há artistas na jogada, a história é sempre mais triste. Bem-vindos a bordo de mais uma conversa a partir do meu armário com o ator António Fonseca. Mais abaixo, os menores se assentavam, quando Júpiter, alto assim dizendo, com um tom de voz começa grave e horrendo. Eternos moradores... Não está mal, de Júpiter, para a voz de Júpiter não está mal, para não? Que ele era uma voz de trovão. Aliás, ele diz atrás que o Camões que ele era uma voz de trovão. E o Júpiter que mandava nos trovões. O Camões pensa que nós somos crianças. Então, parece que nos está a contar a história da carochinha. Né? Mas isto é que é incrível. E a gente acredita. É impressionante. Eternos moradores do luzente estelífero policlarocente. Quando, António, é que começou esta tua relação próxima com este livro? Começou um bocadinho antes, mas começou física e assim, vamos lá, começou no dia 1 de junho de 2008. Portanto, já tinha antes tinha tido uma ideia, tinha separei, e depois no dia 1 de junho comecei a decorar a primeira estrofe que não sabia. E depois foi por aí adiante. As armas e os barões inalados, que da ocidental para a Lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram além da Taprobana, Sri Lanka, Ceilão, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a semana. Ok, etc. Portanto, começou nessa altura. E depois foi por aí adiante, até agora, penso que não vai acabar. E o que acho mais incrível é que quanto mais domingo, não é quanto mais visito, quanto mais vou lá, quanto mais vou às palavras, quanto mais vou aos ritmos, há imensas coisas que me tocam, em termos até de musicalidade, em termos de pensamento, em termos de humor, em termos de imensas coisas, mas há uma coisa que me toca sobremaneira e que eu acho que é a grande provocação da arte, no meu ponto de vista, e do passado, de certa maneira, que é assim, parece que estamos... Eu, ao ler, ao ver, ao revisitar os Lusíadas, parece que estou a revisitar o meu tempo. E esta possibilidade, ou melhor, esta provocação que 500 anos, que o pensamento de há 500 anos e que a realidade há 500 anos me dá para eu repensar, reinventar o tempo, reinterpretar, interpretar o tempo em que estou a viver, isto é o que me interessa na cultura, de certa maneira. E isso é sobretudo o que me interessa nos Lusíadas. Já agora, que pistas é que o Camões nos dá que ainda sejam tão atuais 500 anos depois? O que é que ele nos recorda? Uma que é incrível e que há de ser para sempre, que é assim, a realidade é insuportável. E só a ficção, só a imaginação, só a fantasia nos consegue, nos dá sobrevivência. Por exemplo, assim, o que ele conta? Ele conta uma história incrível, horrível, de 170 que foram fazer aquela viagem, eu não vou estar a dar pormenores, foi uma viagem horrível, é um filme negro, aquilo é um filme negro, porque, é assim, foram 100 semanas, 100 e tal semanas, e morreram 100 e tal pessoas. Quando voltaram, eram 170, quando voltaram eram 55, parece. Isto foi horrível. As tempestades e não sei o quê, foi tudo horrível. Com certeza foi impressionante. E ele faz disto uma coisa assim, uau, apetecia-me ir. Poesia épica ao mais alto nível. Não, é a vida, mas se a gente se põe a olhar para o lado negro da vida, para aquilo que é difícil, não sei o quê, opa, eu não saio de casa. Eu não faço nada, porque isto pode ser tudo horrível. E é assim, eu tenho que fazer da vida uma coisa assim, apetece-me ir. Opa, correr riscos é evidente, sempre. Mas apetece ir. E esta ficção sobre a vida, acho que é das coisas mais incríveis. Sei lá, eu digo isto e digo imensas coisas, por exemplo, e ele não foi ele só que fez isto, mas como é que se diz? Inês de Castro. Inês de Castro é um assassínio horripilante. Se ele não o contasse, e se o António Ferreira não tivesse contado, e se o Rui Belo não tivesse contado, e se os poetas todos não tivessem contado de outra maneira,
A Inês de Castro era um assassino horripilante e ponto, final, parágrafo. Não era esta linda história de amor que nos vendem sempre, não é? Não mais, é este empolganço na vida, apesar de tudo. É como tudo, estás a ver? É como esta. E essa é a coisa mais incrível. Os descobrimentos, esta viagem e os descobrimentos, se não fosse o Camões e outros, o da peregrinação Fernando Mendes Pinto, o João de Barros, essas coisas, os descobrimentos seriam um enorme Excel, estás a ver? De negócios e de ganância. Não seria mais que isso. Não seria mais que isso. E, no entanto, não é. Seria o que foi para os holandeses, porventura? Os holandeses faltar-lhes dia bocadinho de arte nas letras para isso, não é? Eventualmente, mas para nós os descobrimentos não é um grande Excel. Mas, no entanto, se não fossem os poetas, se não fossem os artistas, e agora vamos lá, assim, os artistas são inúteis. Os artistas são uns cabrões, são uns gajos que têm a mania, são uns egoístas, são uns narcisistas, não sei o quê, pá. E o Camões também era, com certeza. Graças a Deus. Portanto, mas se não fossem os artistas, e os outros, não é só estes. Se não fosse o artista dentro de cada um de nós, de cada pessoa, a nossa vida era insuportável, eu acho. E esta é, se quiseres, é uma das grandes lições que o Camões, quer dizer, que eu descubro nos Lusíadas e que eu descubro, de certa maneira, na poesia, na literatura, na pintura. A pintura, por exemplo, vê lá, o Guernica, se não fosse o Picasso, teria sido um dos muitos, centenas ou dezenas, pelo menos, de massacres dos nazis fascistas. Que eles com certeza fizeram muitos. Sabes mais algum? Aquele foi o único que foi apanhado por um gênio. Aquele foi o único, foi um artista que o contou. Ok, é horrível, continua a ser. Mas continua a ser também uma coisa que a gente olha e é mais do que aquilo. E não esquece. E não esquece, exatamente. A viagem do Fernando Magalhães não foi tão incrível ou mais do que a do Vasco da Gama. Quem é que a contou? Ninguém fala dela. Não foi por não ser português e por aquela coisa, não foi. Ou o outro que foi para a América, o gajo que foi para a América, como é que ele se chama? O Colombo. O Colombo. Acabou. Alguém contou? Ninguém contou, não existe. Quer dizer, não houve artista. Quando não há arte no acontecimento, o acontecimento é um Excel. Não sei se é assim. Sinceramente, não sei se é assim. Mas é uma boa pista que o Camões nos deixa. É uma boa pista. Eu acho. E isso é que me fascina, estás a ver? E muitíssimas outras coisas. O Velho do Restelo, por exemplo. O Velho do Restelo. A gente diz, o Velho do Restelo. Assim, o Velho do Restelo é o gajo mais lúcido daquilo tudo. O que é que o Velho do Restelo diz? O Velho do Restelo diz, seus cabrões, por que é que vocês querem ser donos da Índia, Pérsia, Arábia e da Etiópia? E eu diria, gananciosos do século XXI, por que é que vocês querem ter milhões e milhões e 20 carros e não sei quantas casas? Para quê? Vocês vão morrer todos e vão deixar cá tudo. Para que querem ter 500 fatos, 20 pares de sapatos, 50 casas? Para quê? Vão deixar cá tudo. Isto é o Velho do Restelo. Os pés bem fincados na terra, não é? E não só, assim, não precisamos... Porquê é que precisamos de ser tão gananciosos? Porquê é que não podemos viver... sermos ambiciosos, querermos coisas melhores, tudo. Mas esta ganância do dinheiro, do ter... É disso que o Velho do Restelo está contra. Ok. Depois os gajos da política dizem, ele estava era contra a política de Norte África. Estão-me a cagar nessa versão. Sinceramente. Isso é a versão dos políticos, chamemos assim, dos visão geopolítica da coisa. Exatamente. E que é assim, é tão verdade como a minha, ou menos. Mas este lado, estás a ver? Mas este lado interessa. Este lado e cada vez, e quanto mais vasculho, quanto mais, digamos assim, mexo nos dias, mais isto se torna uma provocação de pensamento sobre o meu tempo tão grande, que isso é fascinante, para além depois das questões todas de sintaxe, da história da cultura, do ritmo, da música, não sei o quê. Por falar em ritmo e música, António, como é que foi sendo a adequação a esse ritmo e música tão próprio de uma escrita num português de antanho? Como é que foi essa adequação? Sabes, o português não é tão de antanho.
Aliás, o Camões é exatamente isso, que o Camões é o modernizador. É o ponto e vírgula, né? Exatamente, é o modernizador da própria língua. Portanto, tem muito pouco de. É uma sintaxe complicada, muito complicada. Mas é uma sintaxe poética. A sintaxe poética é sempre, mesmo hoje, em grandes poetas, como o Ribelo, por exemplo, a sintaxe é uma sintaxe muito complicada. Quer dizer, vais ver a margem da alegria e aquilo é uma sintaxe muito complicada, muito revezada, digamos assim. Isso está lá. Nos Lusíadas também. Porque é um artifício. A arte é um artifício. Isso só é engraçado porque é um artifício, que é um jogo. É um jogo é um jogo, é um artifício, é como um jogo. É como um jogo qualquer. É sempre uma coisa artificial. Portanto, esse lado. Agora, há uma coisa que são as regras, e aí eu só passado para aí 2 ou 3 anos é que eu comecei a entrar na música, que é todos os versos são acentuados na sexta e 10ª sílaba, sempre. E muitas vezes, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª. E quando tu tens um verso que não sabes, quer dizer, vais dizendo, e aí, espera que este tem 4ª, 6ª, 8ª e 10ª. Uau! Este dá logo uma música completamente diferente. E agora, quando é só 6ª, eu demorei 2 ou 3 anos para integrar o ritmo. Este ritmo só de 6ª e 10ª. Por exemplo, as armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, não, cada ocidental praia lusitana, por mares grandes navegados. Portanto, este ritmo. É evidente que não faço assim, obviamente, mas aquilo está lá. É como na música. Quase, não é? É como na música. Na música tens as tercinas e não sei o quê, aquelas coisas, não percebo nada de música, mas as tercinas, as semicolcheias, não sei o quê, as pausas, as fusas, as bifusas, não sei o quê, e é evidente quando tu estás a cantar ou a tocar e não sei o quê, não estás a dizer isto é uma tercina, isto é uma semifusa, isto é uma não sei o quê. Tu estás a curtir a música, mas está lá tudo, estás a ver? E isso tem que te entrar no corpo. Isso tem que te entrar. E eu só passado, isso era isso que eu queria dizer, só passado 2 ou 3 anos é que isso me começou a entrar no corpo. E comecei a curtir sem, como é que se diz, sem dizer que estava a curtir, portanto, sem mostrar que estava a curtir essa coisa do ritmo do verso épico. 6ª e 10ª, 6ª, 10ª, 6ª, 10ª. E então em 4ª, 6ª, 10ª, 8ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª, 4ª, 6ª, uau. Não há muitos, há muitos versos, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, há muitos versos, mas a maior parte não são. Há muitos, mas a maior parte não são. Deve ser um trabalho absolutamente incrível. E já agora, como é que se... Primeiro, como é que se traduz esse trabalho para uma leitura como a que vais fazer? E segundo, como é que fisicamente tu te preparas para uma leitura de 10 horas a ler um livro como este? Bom, ok. Aqui para nós ninguém nos ouve, isto é truque, não é? Quer dizer, eu não vou fazer a leitura 10 horas seguidas. A leitura está gravada, não é? Foi filmada, porque estás a ver, então, tinha que ir à casa de banho, e aquilo vai ser sem pausas. Mas tens ali pedaços onde sai de jorro, não é? Onde são minutos e minutos e minutos e minutos. Não, é assim, são cantos. Eu só fazia pausa no fim de cada canto. Cada canto é em média 45 minutos. Portanto, eu no fim dizia um canto, fazia uma pausa, dizia outro, fazia uma pausa, dizia outro, fazia uma pausa. Não é? Aliás, que era quando faço ao vivo também no teatro, fiz várias vezes, também era assim. Portanto, eu fazia de manhã 3 cantos, fazia 10 minutos entre cada canto, depois fazia um intervalo para almoçar, depois fazia 7 cantos a seguir, não, 8 cantos, 7 cantos à tarde, e depois à noite fazia um intervalo para jantar, e à noite fazia mais os 2 cantos finais. Portanto, eu demorava das 10 à meia-noite, portanto, eram 12 horas, mas tinha hora para almoçar e para jantar. Aqui resolvemos fazer tudo seguido, mas portanto, está gravado, não é? Mas mesmo assim não é fácil conseguires todo o teu aparelho fonador, as questões de hidratação, tens de ter muito cuidado e muito voice coaching antes de entrar por aí, ou não? Não, é assim, em termos de aparelho fonador, não é muito potente o microfone, não estás a puxar, quer dizer, se estiveres no palco é muito mais, mesmo com o microfone no palco é muito mais forte, não é? Porque a adrenalina do palco obriga-te, não é? Quase. Exato, mesmo com o microfone tu tens que puxar, não é? Fisicamente. Aqui não foi tanto assim, porque eu estava a falar para a câmara praticamente, não é? Ou para o microfone, portanto não foi mais simples, digamos assim. Mas mesmo assim eu tive um mês
mês a fazer o refresh disto tudo, né? Porque já há 4 ou 5 anos que não fazia a obra toda, né? Quando faço essa coisa do dia inteiro e em palco, não sei o quê, então aí tenho que fazer 4 ou 5 meses de coaching. De todos os dias faço pá, ou yoga, ou natação, ou marcha, ou alongamento sempre muito, ou pilates. Portanto, 4, 5 destas coisas eu tenho que fazer durante 3, 4 meses, tenho que fazer durante portanto, uma semana, fazer pelo menos 4, 5 coisas destas na semana, durante 4 ou 5 meses, para daqui a 3 meses ou 4 eu conseguir fazer digamos, o integral, começar às 10 da manhã e acabar à meia-noite. E isto faz com que, António, seja ainda mais interessante esta relação com um velho conhecido que, por causa destes momentos, te obriga a focar outra vez e a fazer quase como se fosse o primeiro encontro. Que parece que te preparas quase como se vamos voltar outra vez ao princípio, vamos preparar-nos e vamos dar-nos outra vez um ao outro nessa leitura. Sabes, acho que é uma coisa mais incrível. Eu acho que é mais incrível. Tem esse lado todo. Mas tem uma coisa muito concreta, muito incrível, que é assim, estou sempre noutro sítio. Por exemplo, eu já não fazia isto há 3, 4 anos, já foi a última vez que fiz tudo, foi em 2015, eu já não fazia, e quando eu fazia o refresh disto tudo, eu disse assim, eu não estou há 5 anos atrás, eu estou 5 anos à frente, mesmo em termos de domínio do texto. É incrível, porque a memória continua a trabalhar sem tu a exercitar. E passados 5 anos, e assim, eu hoje digo muitíssimo melhor sem ter feito quase nada durante estes anos, mas digo muitíssimo melhor os versos do que dizia há 5 anos atrás. Porque aquilo continua lá. As coisas continuam lá sempre e vão trabalhando sem tu as puxar, sem tu as convocares. E isso e mesmo sei lá, os comentários, o que me lembrava os Lusíadas da vida, do momento histórico há 5 anos, hoje lembra-me outras coisas completamente diferentes. É impressionante isso. É muito incrível. Aliás, isto a primeira vez que eu disse, isto a gente estava na Troika, portanto, em 2012, né? E aquilo saíam umas bocas, às vezes assim horríveis, que às vezes pessoas até, às vezes, a sério, mas saíam, e às vezes ficou os casos, você não devia dizer isso, porque você vai ter problemas. As pessoas diziam, algumas pessoas diziam. Outras diziam, muito bem, assim, as pessoas dizem o que lhes apetece, ainda bem, e eu também digo o que me apetece, e eu sou inimputável, enquanto estou a dizer estas coisas, sou completamente inimputável, portanto, porque eu sou um ator, é um palhaço, portanto, não tem responsabilidade, ok? Quando está a falar aqui, ok, depois lá a votar, e não sei o que, tem a responsabilidade de qualquer cidadão, mas quando está a falar da sua coisa, não tem responsabilidade, portanto, eu digo as coisas, as barbaridades que me apetecer, e, bom, como ator, obviamente, não sei se me faz sentido. Portanto, portanto dizia no tempo da Troika. Hoje é outra coisa completamente diferente. Hoje é incrível. Há algumas coisas que ainda se mantêm, mas outras que se mudaram. Mudaram, é incrível. E eu de repente dou por mim a fazer, porque eu depois faço comentários durante a gravação. Faço comentários, como normalmente faço, mando bocas, paro e digo isto e aquilo tudo. E eu dou por mim a inventar coisas, nem sequer tinha pensado nelas, mas a lembrar-me de coisas. Assim, como é que isto me está a passar agora pela cabeça? Porque passaram 7 anos ou 8. E os 7 anos ou 8 estão lá e os Lusíadas continuam a falar. O texto do Camões continua a falar exatamente da mesma maneira. Daqui a 20 anos, se calhar, falará de outra maneira. Vai falar obrigatoriamente de outra maneira. É um texto que se renova a si mesmo em nós, da forma como nós o vemos. Dizias há pouco que quando estás em palco puxas mais, há alguma coisa mais. Como é que é esta situação de não ser bem um palco, de ser mais uma câmara, este afastamento de público? De alguma maneira isso te alterou a forma como as coisas são feitas? Alterou, por exemplo, as pessoas vão ver o canto primeiro, que acho que não está mal dito, por acaso, mas que eu não sei onde é que é de pôr os olhos. Por exemplo. Eu sei, mas não é muito importante, é muito importante.
Eu acho que o canto primeiro deve estar horrível para quem vê, para quem vai ver, horrível no sentido da comunicação, estás a ver? Porque eu não sei onde é que é de pôr os olhos. Eu não sei se é de pôr no primeiro gajo da câmara, no segundo gajo da câmara, no gajo do som, ou não sei onde. E passa o primeiro canto todo a fazer isto. E eles disseram: epá, tu não sabes onde é que has de pôr os olhos, pá, põe os olhos em qualquer sítio, porra! Porque senão assim a gente, isto fica uma merda. Pronto, por exemplo, o primeiro canto está todo assim. Mas tu, quando estás em palco, tens alguma formulação do género, encaras uma pessoa Não. e é para ela que falas? Não, encaras não, o não, público não, enquanto uma mola? não, no palco eu falo para toda a gente, porra. Quer dizer, estão 200 pessoas, 300 pessoas, ou 100, ou 50, ou as que forem, epá, eu falo com elas. Ali E a tua aí, dificuldade foi encontrar essas eu 200 só, pessoas. eu só tinha 13 e supostamente estava a falar para 50 ou 100, estás a ver? Porque tu nunca estás a falar para uma pessoa. E eu não estava a dizer para isso, eu estava a dizer para todos, as árvores e não sei o quê. E eles estavam largo ao oceano, navegavam, estão a ver, estão a ver, estão a ver. Não era o gajo do câmara ou o gajo do som, estás a ver? Pronto, eu não tinha, portanto, eu não tinha olhar. E isso foi. Eles foram chamar a atenção e assim, pois que estupidez, pá. E isto é mau, estás a ver? É horrível. Como é que resolveste? Opa, depois comecei a falar para as câmaras. E a partir do segundo falo mais para as câmaras. Pronto, e aí já. Pelo menos já tem foco, estás a ver? Claro que se eu falar para a câmara, obviamente estou a falar para ti que estás a ver. Claro, mas arranjaste um ponto de fuga, não é? Claro, mas é muito difícil. Quer dizer, tu estás a falar para uma câmara e a pensar, estás a falar para 100 pessoas. Para um ator habituado ao palco e um determinado contexto para entregar a sua arte, quando é retirado completamente desse contexto, sofre também a arte, António, com isso? Não, é outra coisa. É outra coisa. A arte quer dizer, exatamente porque a arte é exatamente uma coisa que, assim, é moldável. Isto tudo é muito. Eu acho que é tudo. Se a gente não recria tudo, então não está a fazer arte. Está a fazer uma coisa recessa. É pão de há 3 dias. Não, está sempre ali fresquinho a sair do forno. É diferente do de ontem, claro que é. Mas assim, o sol de hoje também é diferente do de ontem. Ontem estava nuvens, hoje não está. Percebes? É tudo diferente, é sempre diferente. É o dia que está. Eu ontem tinha menos um dia, hoje tem mais um dia. Mas está sempre tudo a mudar, tudo a mudar. Nunca é igual. Graças a Deus. Tal como os Lusíadas. Exatamente como os dias. Mas o engraçado é isso. É que o escrito é sempre igual. A falação, aquilo que eu faço, é sempre diferente. Isso é que é genial. Porque a falação és tu agora, és tu há Exato. 10 anos, és tu daqui a 20 anos. E sou eu agora neste momento. Neste contexto próprio do E o que mundo. eu fiz, por exemplo, eu gravei os Lusíadas há 4 anos, e está em disco, e não sei o quê. E pá, eu queria gravar outra vez porque aquilo é uma merda, aquilo é uma merda. A sério? Mas dizes isso porquê? Porque o que é que falta lá então? Falta